Já estamos ao vivo para o mundo inteiro através do Facebook, para o Brasil e o resto do mundo. Maravilha! Bem-vindos ao Ministério Reconciliados em Graça. A graça do Eterno nos reconciliou quando Ele esteve aqui. Ele veio aqui na pessoa de Jesus de Nazaré, foi para a cruz e lá na cruz Ele reconciliou o mundo inteiro com Ele mesmo. Isso é espiritualmente falando. Então sejam muito bem-vindos, predestinados, abençoados, eleitos do Senhor, amada do Senhor, salvos em graça, não pelas obras, não porque levantaste a mão, mas salvos em graça antes que o mundo existisse. Ou seja, quando tu vieste a esse mundo, já vieste salvo. Que maravilha, não é? Isso é fabuloso. Então hoje é domingo, nós estamos nessa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook. Hoje é domingo, dia 9 de maio de 2021. Estamos às 8h24. Como prometemos, estaríamos às 8h30 nessa transmissão ao vivo. Muito bem-vindo, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos nos alimentar. Hoje eu digo, nós vamos cear. Hoje vai ser uma coisa espetacular, maravilhosa. Abra aí a sua Bíblia. Eu já peço para você abrir aí a palavra no livro dos Gálatas, na igreja da Galácia, aonde não o líder, né, mas quem pregava, quem tinha liderança fisicamente ali era o arquiteto, o fundador do novo pacto da graça. Né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, para tirar assim algum zum do ouvido das pessoas, é que quando eu falo que ele é o arquiteto fundador da graça, muitas pessoas falam assim, mas por que ele não devia ser Jesus? Olha, Deus teve duas alianças, dois pactos. Ele fez dois pactos. Um pacto ele entregou a Moisés. Ele não devia ser ele, mas ele entregou duas alianças, ele entregou para dois homens. Deixa só eu esclarecer aqui. Abraão teve duas mulheres. Essas duas mulheres representavam as duas alianças. Sara, Agar, vou falar logo da Agar, era terrena. Agar quer dizer o Sinai, um monte que tem na Arábia. Essa é Sara, gerando filho para a escravidão. A outra, essa é Agar, perdão, essa é Agar. Agar é o Monte Sinai, um monte da Arábia. Gera filho para a escravidão. E a outra é Sara, é a celestial, gerando filho para a liberdade. Então, essa aliança que é Agar, que é o Sinai, onde foi que Deus entregou para Moisés? Lá no Monte Sinai. Porque Agar é o Sinai, que gera filho para a escravidão. Agora, a Sara é a celestial. E aonde Deus levou Paulo para entregar para ele? No terceiro céu. Então você veja que foi dois homens que recebeu de Deus dois pactos, duas alianças. Cada um recebeu um pacto. Então quando eu digo que Paulo é o arquiteto fundador da graça, porque ele é. Ok? Para tirar essa dúvida, para não ficar essa dúvida falando aí com você, tentando tirar a pérola que você está recebendo aqui, ou que você vai receber. Então, o grande apóstolo Paulo, ele fala as coisas espirituais, confrontando espirituais com as espirituais. Então, isso tem um tema. O tema de hoje é Abraão versus Moisés. Mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos botar Abraão por aqui, Paulo por aqui e Moisés por aqui. Vamos fazer aqui uma salada, vamos fazer aqui um sanduíche. Sanduíche de Moisés. Vai ser muito bom, vai ser muito forte, vai tirar dúvida. Eu já oro, eu já creio, recebo para a minha vida e para a tua, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados, que a mente de Cristo esteja ativada dentro da sua mente, do seu entendimento, para que você receba no seu espírito, na sua vida espiritual e se alimente, porque hoje vai ser uma verdadeira ceia. Hoje nós vamos comer, hoje nós vamos cear. E aí uma vez eu peguei essa mensagem fisicamente uma vez e uma pessoa falou assim, ô bispo, mas a gente vai comer a carne de Moisés? Tem gente que é muito menino em Cristo. Nós vamos nos alimentar da palavra. A palavra da cruz parece loucura para os homens, para os que se perdem.
Mas para nós, os eleitos, é o poder, é a eficácia operando poderosamente na nossa vida espiritual, no nosso espírito. Mas também a palavra do homem é loucura para Deus. A sabedoria do homem é loucura para ele. E a sabedoria dele é loucura para o homem que se perdem. O homem perdido, porque ele não pode crer, porque a fé não é de todos. Então eu já peço para você abrir aí a palavra, a sua Bíblia, no livro dos Gálatas. Vamos nos transportar em espírito, né, nas nossas mentes, no espírito das nossas mentes, a igreja da Galácia. E vamos ouvir palavras inefáveis que foi trazida do terceiro céu pelo apóstolo Paulo, e ele falou para essa igreja. E nós vamos nos alimentar muito hoje, vai ser muito rico. Gálatas, capítulo 3, a partir do 14, diz assim, ó, já abriu aí? Gálatas 3, 14. Vamos lá, a igreja da Galácia. Para que a bênção de Abraão, olha, a bênção de quem? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Deixa eu mudar aqui a folhinha. Chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, mas ela só podia chegar aos gentios, que somos nós, por meio de Cristo. Então, entre Abraão e nós, e o cumprir da bênção, tem Moisés. Moisés está no meio. Então, quem trouxe essa palavra? Paulo, do terceiro céu. Então, Paulo está numa ponta, Abraão na outra e Moisés está pelo meio. É aí que eu brinco e digo assim, vamos fazer um sanduíche de Moisés hoje aqui. Vamos comer, vamos nos alimentar. Vamos tirar toda dúvida. A partir de hoje você não vai ter mais dúvida, porque a mente de Cristo está ativada em você. Eu oro e creio que a mente de Jesus Cristo está ativada em você, para você receber isso no seu espírito. Os olhos do seu entendimento estão iluminados. Por Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então ele fez uma promessa a Abraão. E Moisés não sabia disso. Moisés recebeu lá as pedras e deu para o povo como uma lei, os 10 mandamentos que você conhece. Mas ele não sabia que Deus tinha feito 450 anos antes uma promessa a Abraão. Ele não sabia disso, né? Mas para que em Cristo, através de Cristo, os gentios recebesse o Espírito, a promessa do Espírito. Ele prometeu um reino espiritual. Ele prometeu um reino inabalável. E nós vivemos hoje o reino do Espírito, o pacto, a aliança do Espírito. Esse pacto, essa aliança não é da carne, é do Espírito. O pacto da carne era o pacto de Moisés, a aliança de Moisés. Tudo lá era para a carne. Era uma marca na carne, a circuncisão era uma marca na carne, todas as coisas da lei eram para a carne. Então era a aliança da carne. E hoje nós estamos na aliança do Espírito. O novo pacto é do Espírito. Então você está sendo um homem espiritual, deixando de ser carnal, abandonando de vez a lei de Moisés, se apostatando da lei. Não é desprezando, o que foi feito, e foi bem feito, mas não para nós. Vamos lá. Recebeste a promessa do Espírito, a promessa do Espírito, viver em Espírito. Para Deus, o que conta é o teu Espírito e não a tua carne. Vamos lá. Irmãos, como homem falo como homem. Ele está trazendo aqui uma alegoria, uma experiência, uma sabedoria humana que vai definir, para não haver dúvida, naquela igreja que ele pregou naquela época, que não está mais vivo hoje, e hoje tirando as nossas dúvidas, ou a dúvida de quem tem dúvida, eu não tenho mais dúvida. Como homem eu estou falando, preste atenção, como homem falo, uma aliança feita por um homem, ou por duas pessoas, e confirmada no cartório, carimbada lá no cartório, ninguém anula nem acrescenta. Depois que você fizer uma aliança entre você e uma pessoa, e for no cartório carimbar, não pode mais ser anulada e nem pode ser mais acrescentada. Ele está fazendo uma comparação para você entender o que ele vai dizer, o que ele recebeu para entregar para aquela igreja e para nós ter essa experiência hoje das coisas celestiais, porque ninguém pode ver fisicamente as coisas celestiais. Aí ele diz assim, ora, a promessa foi feita a Abraão.
e a seu descendente, ou a sua semente. Não diz as descendências ou as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só, que é a tua descendência, que é quem? Cristo. A descendência da promessa é Cristo e não Jesus de Nazaré. Compreende isso? Jesus Cristo é uma coisa, Jesus de Nazaré é uma outra coisa. Jesus de Nazaré era um homem físico, um judeu, nascido de uma mulher. Ali dentro estava o Criador, que hoje se chama Cristo. Cristo não tem mais corpo. Cristo não tem aparência física. Quando Paulo viu ele lá no caminho de Damasco, ele viu como ele é, o Pai das luzes. Ele viu uma luz. Quando ele foi lá no terceiro céu, ele não relatou que viu uma forma física. Ele não tem uma forma física hoje. Ele é Cristo. Então, olha o que diz aqui. Vamos ler de novo, o 16? Ora, a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente, como diz, e não diz, aliás, aos seus descendentes, ou às suas sementes, ou às suas descendências, como falando de muitos, mas como de um só. E o teu descendente, ou a tua semente, que é quem? Que é Cristo. Ou seja, através de Cristo, você recebe a graça e o apostolado. E você recebe a promessa do Espírito. Quando se converte a Cristo, que o véu é tirado, então você é selado com esse Espírito, o Espírito da promessa que Deus fez a Abraão, nosso pai Abraão. Versículo 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Está entendendo por que ele falou de a lei feita pelo homem e ninguém desmancha? Então, a lei de Deus também feita 430 anos, quer dizer, 50 anos antes da lei, a lei não vai abolir a promessa está firme. Entendes porque ele falou como homem e levou a gente num cartório para fazer uma aliança, um contrato entre duas pessoas e depois de carimbado não pode acrescentar e nem mudar? Agora ele explica o porquê ele nos levou a um cartório. Para nos mostrar que essa aliança feita, essa promessa feita por Deus a Abraão, 450 anos antes da lei, quando a lei veio, ela não pode mudar, abolir, desmanchar a promessa. A promessa ficou firme, a promessa é firme. 17 a gente leu, né? A promessa. 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente. Não precisa você pagar nada para você herdar nada de Deus, abençoado. Esse cão guloso que vende as bênçãos do céu, que escraviza a amada do Senhor, eles não têm ideia o que eles estão fazendo. Eles não têm ideia o que eles estão fazendo. Amado, são cães gulosos que, em nome do Eterno, vende morada no céu, que vende bênçãos. Você sabia que você já é abençoado com todas as bênçãos? Quando ele foi para a cruz, ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. E em Cristo você tem todas as bênçãos, já é sua, é herança sua. E que essas bênçãos não são físicas, são espiritual. Bênção abençoado não pode ser física. Bênção é espiritual e ela você já tem. Agora, todas as bênçãos espirituais quer dizer, você já tem o direito legal de, reinando em vida, você ser saudável, você ser próspero, de você ter uma família perfeita, de você ser feliz, de você não ser doente, não ser moribundo, não ser miserável, porque você tem todas as bênçãos. As bênçãos da casa própria você já tem, mas a casa própria é uma colheita. A bênção do carro você já tem, mas o carro é uma colheita. A bênção da saúde você já tem, mas a saúde é uma colheita para o seu corpo físico. A bênção de um casamento abençoado, vamos dizer, de uma esposa amável e companheira, você já tem. Mas a esposa amável e companheira é uma colheita para a sua vida matrimonial.
A bênção da família abençoada, vamos dizer abençoada, de uma família redondinha, deixa eu dizer assim, né? De causar inveja, você já tem essa bênção. Mas essa família é uma conquista para a sua vida pessoal, como homem, como chefe de família, como mãe de família. Mas ele vende as bênçãos. Se você der 1 milhão, se você der um negócio, Deus vai te dar uma Porsche. Ele está vendendo. Isso não é bênção abençoada, isso é colheita. E para você adquirir, você não precisa dar nada. Deus não quer dinheiro teu. Deus não quer nada teu. A gente vê aí um cão guloso, ou alguns cão gulosos por aí. Vamos dizer, se você dizer assim, olha, eu vou hoje na Palhoça, está chegando São João, hoje é maio. Mês que vem é o mês de junho, chamado mês de São João. Se você dizer, qualquer um cão guloso desse aí, que se diz que é pastor, olha, 23, 24 de junho eu vou dançar quadrilha. Não, você tá doido, você vai pro inferno, não faz isso não, mas mês que vem ele faz uma fogueirinha. Ele não concorda com o São João, mas ele faz uma fogueirinha, ele ama a fogueirinha, porque a fogueirinha, olha, deixa ele comprando e andando de jatinho, morando em mansões. Acorda, povo de Deus. Desperta para a palavra. Você já tem a bênção na sua vida. Versículo 19, 18 a gente leu, né? A herança não vem da lei. A herança vem da promessa, gratuitamente. 19. Logo para que a lei... Aí, olha só que pergunta. E em algumas versões diz assim, logo para que é a lei? Ou seja, para que serve a lei? Que pergunta, não? Não, mas isso é a palavra de Deus. Quem entende a graça fala assim, para que a lei serve de verdade? Aí diz aqui, ó. Foi acrescentada, diga, foi acrescentada. Foi um acréscimo que Deus deu. Entende isso? Ou seja, entre a promessa e a realização dela, Deus deu um acréscimo. Deus colocou um acréscimo. E esse acréscimo se chama lei. E ele deu a lei não para os gentios, mas para os judeus. E ele deu a lei aos judeus não porque os judeus fossem pessoas especiais, como o sistema evangélico pensa. Ele deu a lei aos judeus porque os judeus eram o povo mais insignificante da terra. Ele disse isso para dizer a Moisés. Moisés disse, não pensa que o Senhor te escolheu porque tu era o povo maior. Deus te escolheu porque tu era o povo mais insignificante da terra. Judeu é os mais insignificantes. Você é significante, os judeus não. Pelo menos naquela época, hoje não tem diferença, mas naquela época sim. Porque eles cresceram o peito dizendo que o eterno era só dele. Que o gentil não tinha direito, que o gentil era escanteado, que o gentil era, vamos dizer assim, o gentil era a abominação do eterno. Pelo contrário, o eterno amou toda a vida o gentil, toda a vida ele amou eu e você. Ele começou a história com o gentil. Porque aquelas duas pessoas que ele fez lá não eram judeu, era gentil. Se não é judeu é o quê? É gentil. O eterno te ama demais. Vamos lá. Logo para que serve a lei? Aí foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade, até que viesse a promessa. A quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Deus nem se meteu nisso aí, abençoado. Para nos livrar e para morar em nós, ele se meteu em carne. Mas para dar aquela aliança, para acrescentar aquela aliança, entregar na mão de Moisés, ele mandou um anjo. Ele nem nisso se meteu. Eu não quero me meter nisso não. Vai lá um anjo e entrega isso para ele. Foi entregue pela mão de anjo. E o anjo hoje é teu servidor. Sabia que tu tem um anjo para te servir? Se tu ativa esse anjo todo dia, abençoado, tu não sabe o que ele pode fazer por ti e em ti. A graça te revela isso. Hoje tu está tendo a maior revelação da tua vida. Porque aquele homem que profetizou que no dia 30 de outubro, se não me falha a memória, de março, né? 30 de março, ia amanhecer cheio de cadáver. Olha, cheio de cadáver amanhece todo dia, né? Todos os dias o mundo amanhece cheio de cadáver, ou não?
mas ele profetizou que ia descer um cavalo amarelo. Aconteceu? E isso é revelação? Isso é uma feitiçaria chamada evangélica, amado. Me perdoe e não se ofenda, mas essa é a verdade. É uma feitiçaria evangélica. Mentira, é uma mentirada. Antes daquele dia 30, uma pessoa me mostrou um vídeo no celular. E eu olhei. O que o senhor acha, bispo? Eu digo, olha, eu não vejo maldade nesse homem. Esse homem é enganado pelo sistema. É um feiticeiro do sistema. E ele acredita nisso. Mas os atributos da carne, abençoada, é o quê? Um dos atributos da carne é feitiçaria. Gálatas 5, a partir do 19. Depois você vai lá e confere. Assassinato, homicídio, bebedice, prostituição, fornicação, contenda, briga, ódio. Inclusive a feitiçaria é atributo da carne. E essa feitiçaria, essa carnalidade evangélica, que é uma carnalidade, vive na lei, vive na carne. Traz essas mentiras, porque no céu não tem cavalo, abençoado. No céu não existe cavalo, nem amarelo, nem branco, nem preto, nem nada. Isso é uma alegoria, isso é uma palavra que João lá no Apocalipse falou para os judeus, e eles entenderam muito bem o que João falou. Porque o brasileiro também fala muito por alegoria, sabia disso? Não sabia. É porque é tão simples para a gente que a gente nem nota que está falando por alegoria. Por exemplo, existia um sujeito próspero um tempo atrás, morava lá na roça, né? Morava lá na roça, não sei. E tinha lá o seu João, que tinha lá um caminhão bom, tinha um bocado de gado, era um homem próspero. Tinha um dinheiro, até emprestava dinheiro lá. Mas você veio morar na cidade, desligou-se do sítio, passou anos, e de repente você volta lá e fala assim, cadê o seu João do caminhão? Seu João? Seu João está na lama, está no fundo do poço. Olha, seu João está na lama ou está sem grana? Ele caiu dentro de um poço ou perdeu a riqueza? Isso é falar por alegoria, abençoado. Só que a gente é tão simples para a gente que a gente nem nota. Você sabia que o número 666 é número do homem? Está escrito, é número de homem. E eles dizem que é número do diabo? Você sabia que besta, na palavra, é um homem? Esse cabo é um cavalo. Mas ele é um cavalo ou é um homem? Besta é um homem. Você sabia que nos judeus cada letra tem um número, uma numeração? Por exemplo, a palavra Ana, Ana quer dizer 101, porque a letra A no judaísmo, ela é 1. O N é neutro, é 0. E o A é 1, aí dá 101, 101, Ana. Aí eu via vindo Ana, eu não queria dizer, olha, Ana tá vindo. Para algumas pessoas de fora não entendeu, diz assim, 101 tá chegando. Compreende isso? Abençoado, seus olhos têm que ser abertos para você, olho do entendimento, para que você não caia nessas mentiraiadas que está por aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Versículo, aí vamos ver aqui de novo, né? Então a lei foi acrescentada, diga, acrescentada, por causa da transgressão, até que viesse, até que chegasse a promessa. E a lei foi dada por um anjo na mão do mediador, que foi Moisés. Moisés foi o mediador entre o homem e o eterno. Versículo 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é quantos? Deus é um só. O mediador não é um só, mas Deus é um só. Então não tem outro Deus abençoado. O Deus que tem outro Deus, que está lutando Deus contra Deus, é o Deus dos evangélicos. O Criador, o Deus da Bíblia, não tem outro, não tem disputa. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele. Ele governa todas as coisas. É Ele que faz chover e é Ele que faz a chuva parar. É Ele que governa tudo. Ele sustenta, Ele amolece e endurece. Ele disse a Moisés, olha, parece uma confusão, né? Dentro do mesmo sistema, vamos ver aqui, tendo da mesma ideia, do mesmo pensamento que a gente está. Ele falou assim, Moisés, vai lá falar para Faraó deixar meu povo sair do Egito. Aí ele ia dizer a Faraó, não deixa ninguém sair. Ele endurecia o coração do Faraó. Então ele estava trabalhando na vida dos dois. Está vendo? Ele trabalhando na vida de Faraó. A Moisés ele dizia, vá lá, mas eu vou endurecer o coração dele para ele não deixar.
Então Deus estava trabalhando no homem do bem, falando assim humanamente, e trabalhando também no homem mau, falando, porque para Deus não tem homem bom nem mau. Ele trabalha na vida dos dois. Compreende? Só para te dar uma palhinha. Então não fala mal do governo, abençoado. Porque o governo está com o coração duro para soltar o dinheiro, né? O dinheiro chega no Estado, mas ele come o dinheiro. Não um coração duro mas será se não é o Eterno que está fazendo isso para mostrar o poder dele amanhã? Para mostrar quem ele é depois? E tu fala mal do governo, tu está falando mal da obra do Senhor, do que o Senhor está fazendo. Aí de repente tu foi pego falando das coisas de Deus, amando Deus. Compreende isso? Abençoado. Não se mete em carne, abençoado. Tu és um espírito justo e feito perfeito. Versículo 21. Deus é um só. Ele não está lutando com ninguém. Vamos lá. 21. Logo a lei é contra a promessa. A lei é contra a promessa. Ou seja, Moisés é contra Paulo. Essa é a realidade. O que Moisés fala é contra Paulo. E o que o Paulo fala é contra Moisés. Cada um tem seu papel, mas um discerne do outro. Logo, a lei é contra a promessa de Deus. A lei é contra a promessa de Deus. Ou seja, o judeu, o gentil não é abençoado, não. São, sim. Deus amou mais a gente do que a eles. De nenhuma sorte que, se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Amados, a lei não serve de nada. A lei foi um acréscimo. Eu digo, na minha sabedoria do homem, na minha inteligência, capacitação mental que o Senhor me aclarou, que a lei foi um tipo de brincadeira que Deus fez com o homem. Sabe aquele livrinho de história cruzada, de quebra-cabeça, aquela coisinha para botar lá, aquela quebra-cabeça? Foi mais ou menos isso que Deus fez com ele. Deus brincou com eles. Porque ninguém cumpria a lei. 613 mandamentos. Não tinha um homem que cumprisse. E se cumprisse tudinho, não valia nada, abençoado. Por que não valia? Porque pela lei, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Então não valia de nada. Não valia absolutamente de nada, abençoado. Foi um passatempo. Então seria pela lei. Mas é pela lei ou pela promessa? É pela promessa, então não é pela lei. Versículo 22. Mas se a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Você é crente ou você é evangélico? Eu era evangélico, abençoado. Eu passei 30 anos no sistema evangélico. 28 anos nos chamados altares. Eu fui consagrado a pastor no ano de 1996, consagrado a pastor. Em 2008, consagrado a bispo. E há 2 anos atrás o Senhor me sacou, me tirou para fora, iluminou os olhos do meu entendimento para que eu estivesse aqui ajudando te tirar dessa enroscada, desse engodo da mão desses cão gulosos que só quer sacar o que é teu. Eles inventam, eles maquinam todo tipo de coisa para tirar teu dinheiro. Vamos lá, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos encerrados, presos, guardados debaixo da lei. Paulo está se incluindo, abençoado. Antes que a fé viesse, estávamos, ele quem estava lá, vivo. Não era nem eu nem você, que a gente não estava lá. Nós nunca tivemos debaixo de lei nenhuma. Mas Paulo e aquele povo que eram judeus já viveram escravos debaixo da lei. Estava debaixo da lei encerrado, preso, para aquela fé que se havia de manifestar. A fé não tinha chegado ainda. A fé veio depois da lei, depois da cruz. Antes da cruz não era fé, era obra. E obra não é fé. Paulo explica isso em Hebreus capítulo 11. A fé é coisas que não se pode ver. As obras se vê. Então, o cara diz assim, quem tem fé de dar 100? Isso não é fé, abençoado.
Isso não é fé, isso é disposição, isso é coragem. Lá no livro de Êxodo, não me recordo agora o capítulo, quando o Eterno falou para Moisés pedir oferta para construir o tabernáculo, ele diz: todo homem disposto de coração, todo homem que tiver disposição de dar, traga ouro, prata, cobre, bronze, madeira, etc. Então dar, pegar o que é teu e dar, não é fé, é coragem, é disposição. Agora, dar na mão desse escanguloso é loucura, é cegueira, me perdoa isso. Eu já fiz isso. E às vezes dizem: mas eu fui abençoado. Você não foi abençoado porque você fez. Você recebeu uma recompensa porque você creu. Você creu naquilo. E porque você creu, você foi recompensado. Porque tudo está aqui, ó. Tudo está aí dentro. Ó. Se você sacar o que está aqui, você não sabe o que vai acontecer com você. Mas vamos lá. Deu para os crentes. Versículo 23, né? Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado, preso para aquela fé que se havia de manifestar. 24. Manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Ao 22, que foi dado para os crentes, né? Já lemos o 23, agora o 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, em outras palavras, para nos conduzir a Cristo. Para aí. A lei serviu de tutor, serviu de ajudador para conduzir a Cristo. Lembra que Jesus de Nazaré sempre dizia: eu sou o caminho. Um dia eu tenho uma mensagem que diz assim: Jesus não é mais o caminho. E logo se manifestou um abençoado. Como o senhor pode dizer que Jesus não é o caminho? Ele disse: eu sou o caminho. Sim, ele disse. E eu creio no que ele disse. E o que ele disse é real. Porém, eu vou te fazer uma analogia. Eu falando para ele, vocês vão ver essa analogia. Você está aqui no Pernambuco e precisa ir para São Paulo. Você precisa do caminho. Se você quiser, eu te indico o caminho, porque eu sou acostumado a viajar dirigindo carro daqui para lá. Você pega a BR-101 aqui. Quando você chegar em Feira de Santana, pega a 116. Quando você chegar em Governador Valadares, você pega a 381. Quando você chegar em Belo Horizonte, pega a Fernandinha. Quando você chegar em Guarulhos, pega a Marginal Tietê. Você está em São Paulo. Mas depois que você chegar em São Paulo, você não precisa mais do caminho. Você já está em São Paulo. Para que você quer mais caminho? Olha o que diz aqui, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, ou de aio na sua Bíblia. Tutor. Tutor é aquele servidor de uma pessoa inútil ou criança. Ele leva a pessoa para os lugares. É o tutor. A lei nos serviu de tutor. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Se você já está em Cristo, para que você quer mais caminho? Já estamos em Cristo. Para que caminho mais? Já chegamos lá. Não precisamos mais do caminho. Hoje ele não é mais o caminho. Compreende isso, abençoado? Para que pela fé fôssemos justificados. Então você já chegou a Cristo, você já está justificado. Ou seja, Cristo chegou a você. Ele veio e se fez um conosco, lá na cruz do Calvário. E agora você é um espírito justo e feito perfeito. Você quer caminho, mas para quê? Para que você quer caminho? Quem prega isso nunca viu a luz do Evangelho. É cego, guiando outros cegos. Versículo de número 25. Mas depois que veio a fé, já não estás mais debaixo de tutor. Está vendo? Depois que veio a fé, que você já tem a fé, já chegou a Cristo, então para que você quer tutor? Se você já chegou, para que você quer mais um servidor? Para que você precisa de um homem que diz que vai orar por você? Para quê? Eu não vou mais orar por você. Que a minha vida era orar pela pessoa. Deus, meu Deus, lembra-te de fulano. Eu dizia: mas você é cego mesmo, né? Eu moro nele do jeito que eu moro em você, eu moro em todo mundo. Como é que eu vou me lembrar dele? Visite aquela coitadinha que está no hospital. Mas é uma cegueira, não? Se ele habita no ser humano, você é a igreja dele. As pessoas são a igreja de Cristo hoje. O corpo de Cristo na terra é as pessoas. Não é a denominação A ou B, é as pessoas.
Como é que ele vai me visitar se ele já mora em mim? Sabe, Deus, o meu filho, qual? Qual deles? Tu tem um que não foi eu que te dei? Tá me apresentando um outro, qual outro? Porque o Robertinho e o Josézinho foi eu que te dei. Tem outro que eu não conheço? Hoje eu não oro mais assim. Hoje não oro mais desse jeito. Quando o que é perfeito vem para você, tá chegando aí o que é perfeito. Se você crê nisso, receber isso, você recebe isso? Diga, eu recebo. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não precisa mais de tutor. Você recebe isso, abençoado? Diga, eu recebo para a minha vida. Você não precisa mais de tutor nenhum. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em quem? Em Cristo. Não é pela fé em Jesus de Nazaré. É pela fé em Cristo, que é uma outra manifestação. É o mesmo que teve em Jesus de Nazaré. É o mesmo que esteve em Jesus de Nazaré. Ele dizia assim, falando como homem, o Pai está em mim. Pronto, era o homem falando, o Pai está em mim. Era Cristo, que ainda não tinha sido manifestado fora do corpo, que estava nele. O Pai é maior do que eu, claro. Eu sou maior do que José Fernandes. José Fernandes é essa carne. Eu sou um espírito, eu sou maior que ele. E o Pai e Cristo está em mim. Em mim que sou eu. Um espírito, eu e ele somos um. Mas você e ele também é um. Compreende isso, abençoado? Versículo 27. Então diz, todos são filhos. Você é filho. Você não saia desse negócio. Essa é uma serva. Os servos não ficam em casa. Os filhos permanecem. Pode ser açoitado, certo? Pode ser disciplinado, mas disciplinado não é açoitado. O pai disciplina todo aquele que recebe por filho. Disciplinar é ensinar, é instruir. Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso. 27. Todos sois filhos. 27. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo já não é mais nas águas. Toda a humanidade foi batizada no corpo da sua morte. Não é o batismo físico. O batismo físico era da lei, antes da cruz. Já vos revestisse de Cristo. Tu te vestiu de Cristo. Tu és um Cristo andante. Tu és um Cristo homem. As pessoas veem o físico, um homem físico, mas o homem interior é ti vestido de Cristo. Ou seja, é muito profundo o que eu vou falar, mas é a verdade. Eu não estou te dando leite, porque eu não estou falando para carne. Eu estou falando para você que é um espírito. Estou educando você que é um espírito. Eu não estou educando a Maria, eu estou educando o interior da Maria, o homem interior, que é a Maria, na verdade. Porque quando a Maria sair do corpo, se diz assim, o corpo da Maria está em tal lugar. O corpo da Maria. Então essa carne não é a Maria. A Maria é um espírito. O corpo da Maria está em tal lugar. Entende isso, abençoado? Então tu já tivesse essa roupa antes que o mundo existisse. Adão nos tirou nossas vestes, ficamos desnudos. Aí ele veio na cruz e falou assim, tá aqui a veste, toma as vestes. Eu estou entregando as vestes. E tu já te revestiste de Cristo. Quem que foi batizado em Cristo? Aqui. Porque todos quantos foram batizados em Cristo, quem foi batizado em Cristo? Quem estava vivo. Todos que estavam vivos naquele dia foram batizados na morte de Cristo. Quando o Filho do Homem for para a cruz, subir no madeiro, atrairá todos a mim. Então ele atraiu todos e foi batizado com ele. Não é mais o batismo das águas, abençoado. Esse batismo das águas não vale nada. Aquilo era uma figura, era uma sombra das coisas reais. Tu és um Cristo, tu e eles é o mesmo. Tu és salvo, para sempre salvo. Vamos lá, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Então não vai falar mal do governador, abençoado.
Não vai falar mal do filho do teu vizinho que usa droga. Isso é uma debilidade da carne. Ele tem uma, tu tem outra, eu tenho outra. Esse homem aí que diz que é teu pastor, ele tem mais debilidade na carne do que ti. Só que ele chega lá mudando de voz, com aquela roupa, para enganar. Lembra de quando Cristo estava em Jerusalém, que trouxeram aquela mulher? A gente fala daqui a pouco dela. Vamos ver o 29. 29. E se sois de Cristo, abençoados, se sois de Cristo, eu pergunto, tu és ou não de Cristo? Eu recebo que tu diga que sim, abençoado. E se tu és de Cristo, então sois descendência de Abraão, sois filho de Abraão, na promessa. A lei não fez a promessa murchar, a promessa ficou firme, é ancorada. E se tu és de Cristo, abençoado, tu sois descendência de Abraão e herdeiro, abençoado. Herdeiro conforme a promessa. Deus te prometeu uma herança de reinar em vida. E chegou o tempo de tu reinar em vida, estar reinando em vida por Jesus Cristo, porque está recebendo a abundância da graça e o dom da justiça. Nele tu fosse feito justificado, abençoado. Nele tu fosse justificado, no capítulo 24, no versículo 24, aliás, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, abençoados. Quem é justo? Quem crê. Quem receber para si, quem está em Cristo, foi justificado, inocentado, não deve nada, abençoado. Você não deve nada, nem a Deus você não deve nada, né? Pode dever o seu José, se você comprou lá fiado, tomou um dinheiro emprestado, vá lá e pague, quando tiver condições, né? Profetiza isso, determina isso, fala para o teu anjo, eu preciso cumprir tudo que eu preciso cumprir, me ajuda aí. E ele vai te ajudar, abençoado. Se tu reclamar, ele sai de perto de tu, porque ele está para trabalhar, e ele trabalha quando tu crê e confessa. Hoje é o meu melhor dia, eu recebo. Então ele vai trabalhar para te fazer o melhor dia de hoje. Mas se esse dia está ruim, olha, o governador disse isso, olha, não tem mais emprego, aí pronto. Aí ele vai sentar lá na cadeira dele, vai ficar esperando tu se levantar e dizer assim, meu melhor dia, hoje eu vou receber muitas coisas boas, hoje é um dia feliz para mim. Aí ele vai trabalhar para cumprir o que está dizendo. Vamos no 14 um pouco, né? Vamos aqui no 14. 1 do 14. Porque quem botou isso aqui, abençoado, ó. Quem botou isso aqui, ó. O versículo capítulo foi a gráfica. A carta que ele escreveu é uma só. 14 diz assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo, senhor de tudo. E o que o Eterno não quer mais, abençoado, é que tu seja menino em Cristo. É que tu cresça em graça. Para ser adulto, ser de menino na malícia, mas adulto no teu entendimento. Para tu não precisar de aio, de tutor. Porque em todo o tempo que o herdeiro é menino, não difere do escravo. Olha, sabia que nos palácios, os filhos dos reis brincam com os filhos dos escravos até um certo tempo. Quando o menino vai crescendo, que tem uma festa, aí o menino vai querer brincar lá e o pai fala assim, filho, você não pode mais brincar ali. Por quê? Porque você vai vestir umas roupas diferentes da deles. Eu vou te vestir de roupas reais. Então o menino cresceu, não é mais escravo. Você não é filho de escravo, você é filho do Rei da Glória. Então você precisa crescer e tomar posse, reinar em vida aquilo que é seu, aquilo que o Eterno já deu para você. Compreende isso, abençoado? Vamos dar uma passadinha em Efésios, capítulo de número 1, a partir do 11. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Nele em quem? Em Cristo. Em Cristo a gente foi feito herança, abençoado. Olha o que você é. Você é uma herança. Fomos feito herança, havendo sido predestinado. Você é um predestinado.
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A vontade dele, não a sua. Da maneira dele, não da sua, não da nossa. Ah, mas eu acho, mas o que você acha, não é o que ele está dizendo. Você é inocentado, você não tem pecado. Ah, mas como é que eu não tenho pecado? Então essa é a sua vontade, não a dele. Você é justo? Ah, mas eu acho que eu não sou justo não. Então, é o que você acha. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperamos em Cristo. É para o louvor da sua glória. O 13. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Está ouvindo a verdade, o evangelho que te salva, não o teu espírito, a tua mente, dos rudimentos, das paixões, dos enganos, dos engodos da religião. Essa é a salvação anunciada na palavra. Aí tu recebe o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da graça, a palavra da graça, é o Espírito da graça. É o espírito de liberdade, não de libertinagem, de liberdade, de amor sincero, não fingido. Amar não porque tem o inferno, está aqui não porque tem o inferno, não porque tem o diabo, não por causa do pecado. Não porque vai para o inferno, não. Eu estou aqui livre, eu sei que eu não tenho inferno, que não tem pecado, que não tem diabo, que tudo isso foi destruído. Eu tenho licença para fazer o que eu quiser, mas eu amo o meu Senhor, eu e ele sou um. Isso não me convém. Eu vou me guardar cada dia mais dos desejos da carne. Porque eu quero reinar em vida em Jesus Cristo. Isso não convém para mim. Mas eu faço isso por amor. Amor àquele que se entregou por mim. E não com medo do inferno nem do pecado. E nem que ele vai voltar para me buscar, porque ele já me buscou. Ele já me buscou lá na cruz. Ele já se fez um comigo, ele não vai mais voltar. E eu tenho licença para fazer o que eu quiser. Mas nem nada disso me convém. Eu amo, eu sou livre, mas eu também sou livre para não fazer essas coisas e demonstrar o meu amor, a minha gratidão ao meu Senhor que me amou como ninguém me amou. Versículo de número 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amados, quão maravilhoso é. Para terminar esse calqueio que nós estamos imprimindo, ele está imprimindo na tua mente a palavra dele, no teu coração. Romanos, no capítulo de número 4, versículo a partir do 13. 4:13 de Romanos. 4:13. O que diz? Porque a promessa de que havia de ser, herdeiro do mundo não foi feita pela fé, pela lei, aliás, a Abraão, ou a sua posteridade, ao seu descendente, mas pela justiça que é da fé. Ou seja, a promessa de que eu fosse herdeiro do mundo não foi feita pela fé. Não foi feito pela lei, perdão. Vamos ler de novo aqui. 4:14. 4:13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, a promessa de que eu devia ser herdeiro do mundo, que você devia ser herdeiro do mundo, não foi feito pela lei a Abraão, ou ao seu descendente, ou à sua semente, ou à sua descendência, mas pela justiça que é da fé. A promessa foi feita pela fé e não pela lei. Mas que fé? A fé do ladrão na cruz. Porque às vezes você diz, mas aquele homem faz tudo isso, ele é justo? Essa é a fé que justifica sem as obras da lei.
Essa é a fé que te inocentou. Essa é a fé que nos inocenta. É a fé que perdoou o mundo. É a fé do ladrão da cruz. Você vê aquele ladrão na cruz? O que foi dito a ele? Hoje mesmo estarás comigo lá na moradas eternas. Hoje mesmo estarás comigo. Senhor, eu não sou merecedor. Você não é merecedor em carne. A sua carne é uma, vamos dizer assim, é uma praga. Mas você está guardado, blindado dentro dessa carne. Hoje mesmo estaremos lá. É a fé da mulher que foi pego em adultério lá naquela moita, lá dentro do mato com aquele sujeito. Trouxeram só a mulher. E colocaram perto de Jesus de Nazaré. Ali estava Deus. E disseram, pela lei de Moisés, a lei de Moisés, e trouxeram a Bíblia, né? Estourar. A lei diz para nós apedrejá-la. E tu diz o quê? Que sabedoria tremenda ele usou, né? Diz, não apedreja ela não. Deus vai perdoar ela. Aí ele dizia, é um impostor mesmo, né? É um impostor. Aí como diz que estava escrevendo no chão, né? Aí quem sabe ele estava desenhando uma balança. Sabe aquelas balancinhas lá? Aí quem sabe ele botou assim, pecado de adultério e pecado de transgressão de lei, de desobediência à lei. Aí quando ele botou os dois aí, o pecado deles era maior do que o dela. Aí ele disse, bem, se a lei de Moisés manda, é verdade. A lei manda. Então se a lei de Moisés manda, me dá uma pedra também aí. Eu também quero uma pedra, né? Todos estavam com pedra na mão. E ele pegou. Ele disse, eu também quero uma. Porque se a lei diz para fazer, então nós precisamos fazer. Mas antes de nos ajudar, jogar a pedra nela, eu quero dar um parecer aqui. Ela é uma pecadora, que a lei diz para apedrejá-la, não é isso? É. Agora assim, quem de vocês estiver livre de pecado, atira a primeira pedra. Pode jogar pedra nela. Quem não tem pecado, pode jogar pedra nela. E desde o maior ao menor disseram assim, junto dele não dá para nós. Junto dele não dá para nós. E se retiraram um a um, e ficou ele e a mulher dizendo, e tu, não vai me acusar? Não vais me condenar? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar, disse ele. Você entende isso, abençoado? Bem, lá no YouTube, nós temos o nosso canal no YouTube, que é Reconciliados em Graça. Eu vou pedir para você entrar lá. Você entra no YouTube, naquela bolinha você escreve Reconciliados em Graça, e você vai dar o Enter, né? E vai aparecer lá a minha foto dentro de uma bolinha assim, ó. Vai aparecer a foto do Reconciliados em Graça. Lá tem uma foto minha. Aí você clica em cima daquela foto e está no nosso canal. E esse vídeo também vai estar no Reconciliados em Graça no YouTube. E lá tem outros vídeos também. Eu peço que você deixe o seu like lá, tá? Para ajudar o canal. E você se inscreva no canal se você gostar desse nosso trabalho, desse nosso conteúdo. E se você amar isso, você divulga para todos os seus amigos e familiares e para tuas redes sociais, teus amigos na rede. Você se inscrevendo, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, quando a gente lançar lá, bota lá um conteúdo novo, um vídeo novo, o próprio YouTube te avisa que a gente depositou um vidinho lá, um vídeo lá. E se você dá o like, o YouTube vai ver que você está curtindo o nosso trabalho. Aí ele vai divulgar para outras pessoas que não nos conhecem. Faça isso, vamos fazer essa palavra correr. Eu fico por aqui, meus amados. Vos amo muito em Cristo, essa é a minha saudação. Os olhos do teu entendimento estão completamente iluminados. Graças, paz, e até uma outra próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Graças, paz.